se sentem constrangidos, se sentem mesmo indignados. Agora, o que ocorre com relação nos alunos é que eles tentam fazer isso. Quando existe a proibição, a única forma é fazer do lado de fora, né? E o lado de fora, como eu falei, a questão aí deixa de ser da jurisdição da instituição, né, e passa a ser de fora, dentro já seria uma situação mais policial. E o que ocorre é que a gente tenta, então, dentro da instituição, quando a gente percebe que é alguma manifestação com algum cuidado, que não está interferindo no processo de aula, não está interferindo, então a gente faz o quê? A gente observa, acompanha, sem interferir. Mas quando a gente percebe que está extrapolando e que estão com o objetivo de fazer alguma coisa além daquilo que a gente acha que é permitido, que isso, inclusive na PUC, por exemplo, tem uma portaria, para vocês fazerem ideia, ela é de 91, foi assinado pelo reitor de 91, padre Geraldo Magela. Essa portaria, ela que vigora até hoje, e existe essa preocupação mesmo da gente tentar evitar que isso ocorra. E como que isso é evitado? Assim? Quais são as medidas? Bom, por exemplo, quando ocorre dentro da instituição algum acontecimento que leve a uma preocupação ou que fique constatado o constrangimento ou a violência, imediatamente feita uma abertura de uma comissão de inquérito. E essa comissão de inquérito, então, dentro do regimento da universidade, ela trabalha com as opções que estão com relação ao caso. Então, essas comissões são criadas, tem um prazo determinado dentro do regimento também para que elas se estabeleçam e possam realizar o seu trabalho, e, terminado os trabalhos da comissão, ela oferece ao reitor o subsídio para que ele possa, então, que é a pessoa, no caso da PUC, que vai aplicar a penalidade. Mas, escuta, e o possível indiciado, o possível acusado... Com direito à defesa. Tem direito à ampla defesa, né? Com direito à defesa. Eu já vi um caso, não na universidade, e eu não vou declinar aqui o nome, é o seguinte: uma moça estava na porta da universidade, ela foi agredida por 5 ou 6 rapazinhos, não é na Suíça, não, por 5 ou 6 rapazinhos, e um outro que era mais forte, foi lá e bateu nos 4. E o reitor, o diretor, chamou o rapaz: você não vai poder frequentar a aula mais, porque não pode frequentar a aula mais, porque você agrediu 4 rapazes. Acontece que ele agrediu 4 rapazes para evitar que uma moça sozinha sofresse agressão. Uhum. E por uma coincidência, foi a mim que me coube fazer a defesa dele. Então eu disse ao reitor, o gesto dele foi extremamente generoso. Ele se dispôs a lutar com 4 para salvar uma moça. Uhum. É o que nós, em direito penal, chamamos de legítima defesa de terceiros. Mas também usando com violência também, né? Mas ele não tinha alternativa. Você tem que se defender com os meios que são permitidos. Chega você com uma metralhadora em cima de mim e eu vou te mandar flores? Não é possível. Pois é, mas, por exemplo, Patrícia, talvez nesse caso, por exemplo, no caso... como recorrer, assim, a uma autoridade? Assim? Então, por exemplo, você se sentiu lesado, assim, porque é muito complicado. Muitas vezes o estudante que se sente incomodado e recorre a alguém, ele é taxado de dedo duro, de careta e tal. Como? Por isso que eu estou dizendo, isso vai depender muito da força psíquica que cada um traz. É por isso que a escola, então, assim, é que a gente pensa que a instituição precisa oferecer possibilidades de proteção, porque nem todo mundo tem a força de encarar um grupo e falar assim: olha, eu fui ferido por esse grupo, porque ele vai ter que conviver com esse grupo durante longo. É a questão que a gente vê de crianças que são abusadas, meninas, adolescentes abusadas dentro de casa, que não conseguem recorrer à luta porque é o próprio pai. Então, assim, isso, vocês vejam que a gente entra numa situação complexa, a gente está tratando aqui coisas lá para frente, mas é para dizer que uma falta, que a minha preocupação é com o que vem antes. Né? Uma sociedade que não se preocupa em cuidar dos seus indivíduos, desde muito cedo, desde o colo da mãe, de prover condições, porque a adolescência, ela traz em si todo um processo de violência, né, que eles provocam perseguição, porque eles estão ainda lidando com isso dentro deles mesmos. Então, eu repito isso, insisto nisso, porque a sociedade não pode fechar os olhos ou simplesmente falar são aborrecentes e delinquentes e danem-se, vamos taxá-los de chatos e deixá-los num beco sem saída, porque todo mundo se contra si. Exato, porque eles ainda não têm recursos, nem a maturidade foi atingida ainda para eles lidarem com essas questões. Então é preciso que, bom, se antes, na geração do meu pai, eles entravam na faculdade já trabalhando
e já com perspectiva de emprego, depois meu pai estudou na PUC, por exemplo, e sair de lá empregado. Hoje não, hoje sai da universidade meio torto direito, meio muito imaturo ainda, sem perspectiva de emprego. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação cultural e social e etc., que está retardando a adolescência, eu repito, e por isso a sociedade precisa cuidar dos nossos jovens. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A culpa. Se a gente cuidar mais, aí que tá. Se Sim. a gente cuidar mais, se a gente prorrogar mais esse momento, dele ter essa individualidade, ou seja, dele decidir o que é certo e errado, será que isso não faz com que ele continue imaturo? Claro, mas aí você está entrando na superproteção, né? Claro que o que nós estamos falando é de casos que já aconteceram, porque se mantivesse um trote dentro dos limites, tudo bem, mas a gente está falando que a sociedade está vivendo coisas em que esse limite está sendo violado. Então, se tivesse dentro dos limites, se não tivesse pessoas sendo feridas, pessoas agredidas, pessoas sendo violadas em seus direitos de seres humanos mínimos, básicos, né? Por exemplo, imagina uma pessoa ter que não ir à aula porque ela está com medo de ser exposta a uma violência, porque aí a gente entra no que a gente vai chamar de violência, porque você vai falar assim, quebrar ovo e jogar ácido na moça, ou fogo, mas existe um tipo de violência que nem todo mundo está disposto a entrar num palco e a brincar com uma peruca como você brincou. Tem gente que não dá. Ótimo, bom para você ou não, porque isso é de cada um, a timidez, o jeitinho de ser, a vontade de não querer aparecer, de não se expor, ainda mais no momento de vulnerabilidade, pessoas que estão saindo de casa, estão desenraizando. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser pensada. E a interferência, né, no processo acadêmico dele, né, no aprendizado, né, na formação dele. Toda essa insegurança que ele chega, se ele não consegue ser acolhido da forma correta, ele vai ter que conviver com aquilo, e ele vai conseguir ou não. Né? A gente tem muitas situações, não só de corte, mas que alunos pedem transferência de turma, ou de turno, ou mesmo de unidade, para se ver livre de determinadas situações ou de pessoas que, de certa forma, não conseguem se relacionar e trazem constrangimentos, às vezes até ameaça de agressão. Então, isso é muito comum no meio que a gente vive. Mas também não corre o risco de acontecer o contrário, de você ser um desconhecido de você ser um desconhecido para turmas seguintes, assim. Mas você pensa que as pessoas, essa integra... Porque a questão do grupo, né, que a Patrícia começou a falar na questão do grupo, lógico que existe a necessidade. Tem cursos que os alunos não se conhecem, não se conhecem. A gente até brinca numa turma, tem uns que são gás nobres, né? Gás nobre, a gente usava essa expressão há mais tempo. São aqueles que não combinam. Mas é porque eu acho que o aluno tem que ser observado, tem que ser tratado, tem que ser respeitado na sua individualidade. Antes de aluno, ele é ser humano, né? Claro. Ele nunca foi de se misturar, por que ele vai chegar na faculdade e vai ter que chegar lá e vai ter que se misturar? Pois mas por exemplo, você é a favor do trote solidário. A gente estava